Pela tua mão, abençoa a vida do nosso irmão que vai pregar hoje. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Usa-o poderosamente, Senhor, em nossas vidas. Estamos aqui disponíveis para ouvirmos a tua palavra, com mente clara, com coração aberto, para que o teu Espírito fale aos nossos corações. Hoje, Senhor, nós abençoamos a vida do Mário. Capacita-o, Pai, que o teu Espírito mova-se a partir dele. Possamos ouvir a tua voz no íntimo do nosso ser, que as nossas veredas sejam transformadas, que, Senhor, toda prisão seja desfeita hoje, que os corpos que precisam de cura alcancem a cura, que as mentes, Senhor, que precisam de clarificação também alcancem a luz. A palavra que sai da boca do teu Filho cresça diretamente do trono para os nossos corações. E faça, Senhor, um milagre extraordinário em nossas vidas. Nós estamos prontos para ouvir a tua palavra, Senhor. Estamos abertos, fala conosco, Deus, a partir da vida do Mário. Apenas não para a sua casa, a sua família, protege o teu filho todos os dias, Senhor. Guarda o Pai diante da tua presença. Que ele venha cada dia mais a te servir neste coração que temos estado a testemunhar, Senhor. Abençoa-o ainda mais. Oramos pelas suas finanças, oramos pelo seu casamento, Senhor. Abençoa-o, Senhor, de forma poderosa. Guarda o teu filho e que ele seja sempre uma testemunha fiel do amor de Cristo na nação angolana. Te agradecemos por tudo e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, comunidade diante do trono. Epa, isso hoje está... Não estou a sentir aquele bom dia que é característico nossa, igreja. Bom dia, comunidade diante do trono. Bom dia! Eu já sei o que aconteceu. O Bino nos levou aqui num slow. Quando ele falando... Eu estava ali a olhar, acelera, Bino, acelera! Então, igreja, eu ainda não estou pronto para pregar. Bino, faz favor, conjunto. Vocês até já sabem. Estava à espera de outra coisa. E enquanto o conjunto sobe, eu queria dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, tirando os familiares do nosso pastor Fernando. Quem mais nos visita pela primeira vez? Pode levantar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja, à nossa comunidade. Nós normalmente fazemos mais confusão do que a que foi feita hoje, já vamos entrar nisso, mas recebam os nossos cumprimentos, recebam o nosso amor. Se vocês ainda não cultuam em nenhum sítio, eu espero que vocês possam encontrar no nosso meio uma comunidade saudável, uma comunidade boa para que vocês caminhem conosco. Mas se já cultuam numa outra igreja, numa outra comunidade, enviem os nossos cumprimentos aos vossos líderes, aos vossos irmãos, aos vossos pastores. Nós, a Igreja Diante do Trono, nós somos uma igreja que é completamente apaixonada por Cristo. Nós somos uma igreja que está disposta a pagar o preço. Só vejo aqui um guitarrista ainda, vozes, Bino. Então, estamos realmente dispostos a pagar o preço de vivermos uma vida segundo aquela que é o padrão de Cristo. Uma vida de cruz, uma vida de negação do nosso próprio eu, uma vida de morte, uma vida onde Cristo é tudo para nós, é tudo o que nós precisamos, é tudo aquilo que nós queremos. Essa é a nossa proposta. Então, todo mundo que vem para aqui, para a nossa casa e que escolhe andar conosco, tem que ter essa noção de que nós realmente estamos aqui para pegar cada um daqueles que Cristo acrescentou à nossa casa e destruir. Não é, pastor Bruno, pastor Fernando? É mesmo para ser quebrado, para ser partido, para ser destroçado. Para que cada vez mais nós possamos diminuir e Cristo possa crescer em nós. Então, sejam muito bem-vindos. É uma honra, é um prazer ter-vos aqui no nosso meio, a cultuar conosco. Bino, as palavras estão a acabar e o tempo está a passar. Eu gosto de dizer uma coisa. Para todos vocês que nos visitam pela primeira vez, se vocês apoiam alguma associação social, venham falar comigo no final que eu quero semear na vida dessas pessoas que vocês já ajudam. Porque realmente a igreja é isso, a igreja é cuidado, a igreja é andar de mãos dadas com quem precisa. E eu sinto-me privilegiado de estar numa comunidade, fazer parte de uma igreja que mais do que pensar em si própria, ela pensa nos outros.
Ela se importa com quem está a sofrer. Ela se importa com o mundo lá fora. E cristianismo é isso, meu irmão. Isso faz sentido. Que é cuidar dos órfãos, das viúvas. Este é o nosso chamado. Não é construirmos o nosso reino. O nível mais básico do cristianismo é ser abençoado por Deus. Mas agora, abençoarmos os outros, isso é o nível top. É o hard. O próprio Jesus já dizia, melhor é dar do que receber. Então, que os nossos corações possam ser generosos todos os dias da nossa vida, até que o nosso Senhor e Salvador volte. O que é que tens aí no... Eu estava com uma. Segura minha mão, Jesus é. Se você me deixar eu ficar. Ei! Segura minha mão. Ei! Podemos ficar de pé, igreja, e vamos celebrar o nosso Deus esta manhã. Segura! Ei! Jesus é. Se você me deixar eu vou cair. Oh! Jesus é, se você me deixar eu vou cair. Segura minha mão, Jesus é. Hosanna, Hosanna. Estamos na presença de Deus. Sempre que eu vejo a história de Davi, que era rei, que na altura podíamos considerar Davi o homem mais famoso do seu tempo, matou Golias, aquele que era o ungido do Senhor. E ele entrava pelos portões da cidade e dançava e celebrava a Deus sem sequer olhar para o título. Porque quando nós estamos diante da presença do nosso Deus, meu irmão, não é título, não é capacidade financeira, não é se fala bem, se fala mal, se é bonito. Meu irmão, Deus só quer o nosso louvor. Deus só quer a nossa adoração. Deus só quer que nós nos derramemos na presença dEle de todo o coração. É chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Uma salva de palmas ao nosso Deus. E eu gostaria de relembrar a todos os homens que nós estamos numa campanha de jejum. Todos os homens aqui da nossa igreja. Nós, durante 180 dias, nos predispusemos a ouvir o chamamento de Deus para mortificarmos a nossa carne, de formas a conseguirmos construir nos nossos corações um tabernáculo de adoração. Que nós possamos olhar para Cristo e dirigirmos as nossas famílias, dirigirmos o nosso meio ambiente, os locais de trabalho onde nós trabalhamos, as escolas onde nós estudamos, os ciclos de amizade onde nós estamos inseridos, familiares, dirigirmos estes locais para Cristo. Que a nossa vida completa e inteira seja somente para que Cristo seja louvado e adorado. Meu irmão, Jesus é muito bom. É muito bom, muito bom. Eu já estou aqui, estou apaixonado por Ele, eu não sei viver sem Ele. Podemos abrir as nossas Bíblias em João 6. Eu queria exortar a todos os irmãos também que fizessem parte de uma célula, meus irmãos. Porque nas células nós conseguimos estreitar o relacionamento da comunidade. Porque infelizmente domingo são 2h30, 3, no máximo. E quando o culto termina, nós temos que ir a correr para casa, temos que fazer as nossas coisas, há muita coisa a acontecer. Então nas células nós conseguimos perceber claramente pelo que cada um dos irmãos está a passar. Quais são as necessidades, quais são as dores, quais são os problemas, quais são as alegrias. Nas células eu gosto sempre de dizer que nós nos alegramos com as conquistas dos irmãos, mas também choramos e carregamos as dificuldades juntos. Então procure uma célula, meu irmão. Não ande sozinho. Se calhar eu vou me aproveitar, já que o pastor Fernando abriu a porta. Se você não fizer parte de uma célula, você está em pecado, meu irmão. Porque nós queremos andar contigo. Nós queremos te conhecer. Nós queremos estreitar os nossos laços de amor. Queremos perceber o que é que se passa na tua vida. Comunidade é mais do que um culto de domingo. Comunidade é estarmos juntos, é andarmos juntos, é partirmos o pão. Na nossa célula tem picanha quase todos os meses. Amém.
Então, se você gosta de picanha, junte-se a nós. Nem que seja pela picanha, mas vai ficar por Cristo. Na cela do pastor Bruno tem café com óleo de coco. Então, meus irmãos, juntem-se. Nós queremos realmente nos alegrar com vocês. Vida de comunidade é isso. Atos 2:42, e perseveravam na comunhão, na oração e no partir do pão. E é isso que acontece nas nossas células. É uma reprodução daquilo que era a igreja primitiva. É uma reprodução daquilo que Jesus Cristo espera de nós enquanto comunidade. E podemos abrir as Bíblias em João 6, porque foi numa célula em que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E vejam, foi numa célula onde o pastor Fernando trouxe uma palavra e ele estava à espera que eu não falasse. Eu disse, para Mário, controla aí os cavalos. Eu disse, epa, pastor, tocaste no ponto fraco. Eu tenho que falar, mas eu não consigo. E depois estávamos ali num debate, porque falar de Cristo também é isso. É cada um trazer a sua perspectiva daquilo que é a palavra. Porque ninguém tem a verdade absoluta. A única verdade absoluta está aqui, na Bíblia. Então eu vou falar, o pastor vai falar, os irmãos vão falar. E cada um de nós, através da conexão que tem com o Espírito Santo, vai poder trazer algo de Deus para a comunidade. E esse espaço é a célula. Aqui, infelizmente, só, por enquanto, né, pastor? Só 3, 4, 5 pessoas é que têm o privilégio de pegar no microfone e falar. Mas a ideia é todo mundo ser capacitado para estar aqui, para pregar. Para que o pastor Fernando, o pastor Bruno possam ir de férias à vontade sem se preocuparem com a comunidade. Porque todos os crentes têm que estar no mesmo nível. Não há um maior do que o outro. E o nível, meu irmão, é Cristo. Leiamos juntos aqui a palavra do Senhor. João 6. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é evidentemente o profeta que devia vir ao mundo. Normalmente, em algumas pregações ou ministrações da palavra, os pastores param nessa parte. Não é? E depois pegam nisso e dizem, meus irmãos, venham, semeiam tudo que vocês têm um pouco, os pães e os peixinhos que Deus vai multiplicar, que Deus vai abençoar. E esquecem de continuar a leitura do versículo. Então continuemos a leitura do versículo, igreja. E quando veio a tarde, versículo 15. Sabendo, pois, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades perto do lugar onde comeram um pão, havendo o Senhor dando graças.
Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que pereça, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade dele, daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce dos céus. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem de mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este pão que desce dos céus, para que o dele comer não morra. Para que o que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão vivo, viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Duro é este discurso. No versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E então Jesus disse aos 12, disse à comunidade diante do trono: quereis vós também retirar-vos? E nós respondemos: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Palavra da salvação. Vamos fechar os nossos olhos. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Pai Santo, este momento é teu, Senhor. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, nesta manhã, a tua igreja está ansiosa para ouvir aquilo que tu vais falar, Senhor. Nós te amamos, Pai. Tu és o objetivo final da nossa vida.
Nós entendemos claramente que sim, Senhor. Tu morreste no nosso lugar. Tu pagaste o preço que nós deveríamos pagar. E por isso a única resposta que nós podemos dar neste momento, nesta manhã, é amar-te de volta, Senhor. Então, Pai, continua a ocupar o trono que é só teu aqui, nesta casa, Pai. Tudo que nós fazemos aqui é por ti e é para ti. Que não brilhe homem nenhum, mas que a tua glória se manifeste neste lugar e alcance cada uma das nossas vidas. Senhor Deus, que tu te possas utilizar da minha boca para comunicar a mensagem que o teu povo precisa de ouvir. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu reconheço a minha fragilidade. Eu reconheço a minha insignificância diante da tua majestade. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele digno de receber honra, glória, louvor, poder e majestade, Pai. Então nós te adoramos nesta manhã com as nossas vidas. Recebe, Pai, o nosso sacrifício de louvor neste dia como um cheiro suave. Prepara os nossos corações. Que cada coração que está aqui nesta casa possa ser terra fértil. E que a tua palavra possa cair como uma semente e gerar bons frutos. Que nós saiamos deste lugar completamente transformados pela exposição da tua palavra. A ti nós damos toda a honra e toda a glória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus, igreja. Igreja, uma das maiores crises da história cristã é a que nós estamos a viver agora, neste tempo. E nunca se falou tanto sobre fé, mas ao mesmo tempo nunca se compreendeu realmente o que ela significa. Ou nunca se compreendeu tão pouco o que ela significa. A igreja moderna criou uma geração de crentes que aprendeu a usar a Deus, mas não a seguir Cristo. Então nós criamos usuários de Deus e não seguidores de Cristo. Crentes fascinados por milagres, por profecias, por revelações, mas que se sentem desconfortáveis quando a cruz é apresentada. Eu só quero o power. Eu só quero ouvir o que é que Deus tem para a minha vida. Hoje, muitos de nós já não procuramos arrependimento, santidade, submissão, fidelidade, mortificação da carne, intimidade com Cristo. Nós procuramos apenas ativação, campanhas de milagres, prodígios e maravilhas, decretos, prosperidade. Essa tem sido a procura da igreja. Nós crentes andamos distraídos e nos deixamos ser enganados por armadilhas que amanceiam o nosso coração. Cristo deixou de ser a nossa finalidade e tornou-se apenas um meio para que nós possamos conquistar coisas. Mas o Evangelho nunca foi sobre usarmos Deus para melhorarmos as nossas vidas, igreja. O Evangelho é e sempre será Deus salvando homens pecadores, indignos, por meio de Cristo, para a glória do seu nome. Para a glória dele, igreja. A fé bíblica, ela não é uma ferramenta para darmos ordens e controlarmos a Deus, mas sim rendição absoluta à sua vontade. Poucos capítulos revelam tão profundamente a crise da igreja moderna como esse que nós acabamos de ler em João 6. Porque João 6 expõe claramente a diferença entre aqueles que só fazem parte da multidão e aqueles que são verdadeiramente discípulos. Entre aqueles que vêm com interesse e aqueles que estão dispostos a se renderem a Cristo. Entre consumirmos Deus e aqueles que seguem Cristo. Entre uma fé baseada em milagres e uma fé baseada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nós, quando começamos a ler o capítulo 6 de João, nós vemos que no início Jesus era popular. Top! Uau! O homem que transformou e multiplicou água em vinho. Transformou água em vinho. Multiplicou os pães e os peixes. Porque enquanto Cristo multiplicava os pães e os peixes, enquanto Cristo operava aquilo que naturalmente agradava ao coração humano, então ele era excelente. As pessoas queriam pegar nele, queriam coroá-lo rei. Porque eles estavam à espera de um Messias que iria chegar para voltar a engrandecer o grande reino de Israel. Que vinha com poder político. Queria destruir o domínio
romano e estabelecer o domínio do povo que foi escolhido por Deus. Mas quando Cristo começou a confrontar as motivações do povo, a confrontar a idolatria, a confrontar a superficialidade espiritual, a confrontar as expectativas carnais, as multidões foram embora. As multidões o abandonaram. E aquilo que aconteceu lá atrás, quando Cristo falava com o povo, acontece agora, no nosso tempo, com a igreja. Essa tragédia horrível, onde Cristo começa a expor realmente o custo da salvação e as pessoas somente se querem aproximar dele pelos milagres, pela cura, pela prosperidade, pela solução financeira, pela emoção, pela necessidade espiritual e pessoal. Muitos querem o Cristo que multiplica o pão, mas poucos querem Cristo como Senhor e Salvador. Então a igreja moderna transformou Cristo num fornecedor de coisas, num mecanismo de bênçãos, num distribuidor de milagres. Queres milagre? Queres curar? Toma. Num caminho para a prosperidade. Mas, igreja, deixe-me que vos diga. A fé que nos venderam e a fé que nos está a ser apresentada não é a verdadeira fé bíblica. Então, o meu objetivo hoje, enquanto comunidade, enquanto igreja diante do trono, é nós derrubarmos aquilo que é falso para conseguirmos erguer aquilo que é verdadeiro. E só Cristo é verdadeiro. Em muitas igrejas e muitos púlpitos hoje, nós ouvimos frases que nunca saíram da boca de Jesus. Frases que nunca foram escritas nem pregadas pelos apóstolos. Frases como: determina a tua bênção. Toma posse. Decreta. Você nasceu para vencer. A tua palavra tem poder. Tu não podes sofrer neste mundo. A tua vitória já chegou. Onde é que isso está na Bíblia, igreja? Onde é que isso está na Bíblia, meus irmãos? Onde é que Jesus, no Sermão do Monte, disse aos discípulos: determinai e tomai posse? Nunca vi. Se vocês já viram, mostrem. Aqui na Bíblia, não está. Onde é que Paulo, nas suas cartas, ensinou os crentes a obrigarem a Deus por meio de declarações? Onde é que Pedro, no dia de Pentecostes, disse à multidão: decretem a vossa vitória? Em parte nenhuma, igreja. Nós não encontramos isso na Bíblia. Nem só uma vez. Nenhuma dessas frases aparece na Bíblia como declarações de Cristo ou dos apóstolos. E mais do que isso, muitas delas representam ideias incompatíveis com o evangelho pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, pelos seus discípulos. Porque o evangelho nunca foi sobre homens conquistarem coisas. A Bíblia não apresenta a fé como uma ferramenta para controlar Deus, decretar realidade e obrigá-lo a operar ou a agir. Isso não acontece em nenhuma parte da Bíblia. Pelo contrário, ela chama o cristão à submissão da vontade de Deus, à perseverança no sofrimento e à centralidade de Cristo e não do homem. Cristo é o centro. Cristo é o objetivo. Cristo é o foco. Não nós. Por isso é que nós vemos em Mateus 6,10, quando Jesus ora, ele diz: seja feita a tua vontade. Em Tiago 4,15, a Bíblia também nos diz: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, igreja. Não é fala que vai acontecer. Até pode acontecer. Se o Senhor quiser. A fé bíblica, ela confia na soberania de Deus, não no poder das declarações humanas. Este ensino errado é diabólico. Vem de uma corrente que reduziu o Evangelho de Jesus Cristo ao sucesso material, a conquistas pessoais, a bens, dinheiro, cura, prosperidade financeira. E a pobreza, ela é tratada quase como maldição espiritual.
se tu és pobre, se tu não tens dinheiro, se tu não és rico, se tu não estás a prosperar como o pastor Bruno, como o pastor Fernando, então tu estás amaldiçoado, meu irmão. É maldição. É maldição geracional. Foi o teu tio que te amarrou. Então tens que mandar fogo contra o teu tio. Posso falar, né? Meus irmãos, o centro da mensagem sempre foi Cristo crucificado. Mas nós pegamos nisso e demos lugar ao homem com as suas necessidades superficiais. E o resultado? Uma igreja desfigurada. Eu acredito que neste exato momento, em alguma igreja, em algum púlpito, deve haver algum pastor a pedir a uma família que entregue o seu último kwanza, porque Deus vai operar milagres e vai multiplicar. E vai trazer uma chuva de prosperidade que pode não chegar, se Deus não quiser. Cristo ele não morreu para fazer homens ricos. Cristo não morreu para fazer homens felizes. Cristo não morreu para nos dar acesso a coisas. Cristo, ele morreu para reconciliar homens pecadores, indignos com Deus. E meu irmão, e se alguém inverter isso e pregar um evangelho diferente daquele que nos é apresentado aqui na Bíblia, está a apresentar um falso evangelho. Hebreus 11, o grande capítulo da fé. Quem é que aparece lá, meus irmãos? Quando nós lemos o livro de Hebreus, quem é que aparece? Aparecem homens e mulheres que sim, fecharam boca de leões. Aparecem outros que venceram reinos e reis. Aparecem outros que viram milagres extraordinários. Claro que sim. A caminhada cristã também tem esse lado bonito, esse lado bom. Mas esse é só o entry level, meu irmão. Esse é o beginning. É só para os iniciantes. Ver milagres é só para os iniciantes, irmãos. Tem um emprego, é só para os iniciantes. Aliás, isso é só a porta de entrada. Como Cristo sabia que se calhar muitos de nós no início, no fogo do primeiro amor, poderíamos não dominar ainda bem aquilo que é a palavra. Então ele diz, olha, traz pelo milagre. Traz pela bênção, traz pela cura. Mas quando chega aqui, aí começa. Aí aquece. Aí, como diz o irmão Vanderlei, nós temos que deixar de beber leitinho. Começar a comer funs. Para fortificar o espírito. Porque mais à frente, o livro de Hebreus nos apresenta aqueles que realmente Cristo espera que nós nos tornemos. Pessoas que foram cerradas ao meio, perseguidas, presas, torturadas. O mesmo capítulo que celebra os que venceram milagrosamente, também celebram aqueles que morreram fielmente. E por quê, meus irmãos? Porque a fé bíblica não é medida pelo resultado externo da vida do crente. A tua fé não é medida pelas coisas que tu conquistas. Não é medida pela aparência que tu transmites. Não é assim, meus irmãos. É medida pela tua fidelidade a Jesus Cristo, o teu Redentor. A fé bíblica, ela é rendição, não é manipulação. Eu estava a estudar o verdadeiro significado da palavra fé. Porque quando nós pensamos em fé, igreja, o que é que nos vem à cabeça? É só acreditar. Então eu tenho muita fé que as coisas vão correr bem. Eu tenho muita fé que eu vou conquistar. Eu tenho muita fé que o meu problema vai passar. Eu tenho muita fé que eu vou ficar curado. E no pensamento comum da igreja, e não só da igreja, do mundo também, fé é meramente acreditar. Mas quando nós vamos à base da palavra, o significado da palavra fé no grego, no original, em que as escrituras foram escritas, ela não significa apenas acreditar. Ela carrega uma ideia de confiança, lealdade, fidelidade, constância e entrega. E essa mesma raiz, a palavra em grego é pistos. Pistos. E essa raiz aparece em Apocalipse 19:11, quando Jesus Cristo ele é chamado de fiel e verdadeiro.
Pistis é uma palavra de aliança. É uma palavra de compromisso. Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu estou a dizer, Jesus, eu sou fiel a ti. Jesus, eu nunca te vou largar. Jesus, os meus olhos estão postos em ti. Jesus, tu és o meu grande amor. Eu assumo o compromisso de te seguir e de carregar a minha cruz até ao último dia da minha vida. Pistis. Mas a cultura cristã moderna separou a fé da fidelidade. Houve essa separação. E é por isso que é muito normal nós termos pessoas no meio da nossa comunidade e em outras comunidades que até podem acreditar que Deus existe e ainda assim viverem uma vida completamente afastada dele. Tiago 2,19 diz-nos que até os próprios demônios creem e tremem. O diabo sabe que Deus existe. Os demônios acreditam em Jesus. Crer não significa necessariamente fé bíblica. Porque a fé bíblica na prática é rendição, é lealdade, é um coração que se entrega. Cristo, ele não está à procura de admiradores. Cristo está à procura de discípulos, igreja. Ele não nos chama para o admirarmos. Cristo é muito bom, Cristo opera muitos milagres. Não. Ele nunca disse, quem quer benefícios, vem até mim. Nunca disse isso. Mas sabem o que o nosso Salvador disse? Lucas 9, versículos assim mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e negue-se. Tome a cruz. Siga-me. 3 verbos, 3 exigências. E nenhuma delas combina com aquela que a teologia diz hoje em dia, né? Crê, decreta que vais prosperar. Isso não acontece. E o mais assustador, igreja, eu vou ser sincero, que durante muito tempo, e o pastor Fernando, o pastor Bruno também foram trabalhando nisso no meu coração. Eu achava que o problema era só de quem estava aqui deste lado, a pregar a palavra. De quem estava aqui deste lado, a apresentar um evangelho diluído. Então, durante muitas vezes, eu entrava em discussões longas. Já viram que 4 horas com o pastor Fernando a dizer, pastor, esse pessoal tem que arder no inferno, tem que cair um raio na cabeça deles. E o pastor Fernando vinha na sua calma e paz. Dizia, calma, varão. Deus continua soberano. E meu irmão, isso me irritava. Como assim? Tu és o pastor, eu sou a ovelha. Manda fogo. Mas depois de muitos calma, varão, Deus é soberano. Eu comecei a perceber, não posso lutar contra Deus porque Ele é soberano. Se acontece é porque Ele permite. Mas, com o caminhar do tempo, eu consegui perceber que o problema não é só dos pregadores. O problema também é do povo que deseja ouvir mentiras confortáveis ao invés da verdade que transforma. O problema também é nosso. O problema também é vosso, irmãos. Porque o evangelho moderno, o evangelho diluído, ele só cresce porque existem pessoas que desejam um Cristo sem a cruz. Cristo bonito, de cabelos longos e olhos azuis. Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele alertou que chegaria um tempo em que muitas pessoas, dentro da própria igreja, iriam rejeitar a sã doutrina, a verdade pura do Evangelho. Porque a sã doutrina vai confrontar o teu pecado, vai exigir arrependimento, vai dizer, Rafael, tens que renunciar à tua vida pecaminosa. Vai dizer, Jussienne, tens que aturar o teu marido, mesmo quando ele é chato. Vai dizer, Rosana, tens que perdoar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. Porque se tu não perdoares, como eu te posso perdoar? Então, os homens vão procurando mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, pregadores que dizem o que elas querem ouvir. Mensagens que alimentam os desejos humanos. Mensagens que pregam um cristianismo sem arrependimento. Que dizem, tu és o coração do centro de Deus. Ou tu és o centro do coração de Deus.
uma fé sem santidade. Que diz, não, podes pecar à vontade, é só te arrependeres, Deus conhece o teu coração. Então nós andamos assim, não, Mário, não me diz isso porque Deus conhece o meu coração. É mesmo aquela pessoa que eu quero. Está completamente arrebentada no pecado. Mas não, líder, Deus conhece o meu coração. Eu estou a ouvir a Deus. Não faz sentido. E Paulo, ele utiliza a expressão coceira nos ouvidos para conseguir descrever bem pessoas que se querem sentir bem espiritualmente sem serem confrontadas pela verdade. Meus irmãos, há uns dias atrás, eu tive o desprazer de ouvir um pregador de uma igreja famosa a dizer que santidade é trair bem a mulher sem ser apanhado, porque assim demonstra cuidado e respeito. Vocês estão a ver o nível de loucura que está a ser pregada nos púlpitos das nossas igrejas, irmãos? Vocês estão a perceber o quão sério isso é? E eu esperava que enquanto aquele pastor estivesse a falar e quando ele apresentou o que ele apresentou, as pessoas tivessem a reação que vocês tiveram aqui. Mas infelizmente a reação foi ao contrário. Aplausos. Ei! Fala tudo, papá, fala! Que cristianismo é que nós estamos a viver, igreja? E eu sei que há muitas pessoas que amam milagres. Eu também amo. Eu amo Deus que cura. Eu amo Deus que transforma vidas. Eu amo Deus que pode mudar destinos. Claro que sim. Deus continua a operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas hoje. Claro, isso é inegável. É incontestável. Então esta pregação não é uma pregação sensacionista. Eu não quero dizer não, que Deus já não opera milagres, Deus já não cura. Deus faz isso. Mas é uma pregação, é uma partilha, para que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, possamos pegar em Cristo e voltar a colocá-lo no centro. No centro da nossa vida, no centro das nossas vontades, no centro dos nossos desejos. Porque hoje, em muitas igrejas, os milagres são usados para promover homens, ao invés de promover Cristo. Para vender campanhas. Sexta-feira do milagre. Quinta da cura divina. Sábado da manifestação financeira. E aonde é que está Cristo, meus irmãos? Nos usamos de cultos e do ambiente espiritual que deveria ser preparado e direcionado para Cristo, para glorificar somente a Ele. Para causar nas pessoas emoções que depois façam com que elas olhem para homens como os todos-poderosos. Os todo-poderosos. Por isso é que o pastor Fernando e o pastor Bruno, eles às vezes impedem o mover. E quando eu digo impedem o mover, são muito cuidadosos. Para que a igreja não se transforme, o nosso culto de domingo não se transforme num lugar somente desse êxtase espiritual. Sabe onde é que os milagres acontecem nas nossas igrejas, meus irmãos? Nas células. Na célula já vimos pessoas a serem curadas, pessoas a receberem empregos, pessoas a mudarem de vida. Acontecem nos nossos trabalhos. Quando nós oramos por um colega e o colega recebe a salvação. Acontece nas nossas famílias quando nós perdoamos e quando nós demonstramos Cristo através da nossa ética, através da nossa integridade, através da nossa postura. Acontecem no Camizungo, no Ombo, quando nós decidimos amar o próximo e vamos para uma comunidade e essa comunidade é atingida pelo amor de Cristo. Os milagres na nossa igreja acontecem aí. Então, querendo ou não, meus irmãos, vocês vão ter que fazer parte da vida de igreja, da vida de comunidade. O milagre não vai ser só num culto de domingo, num conecta, num doxa, não. O milagre acontece no dia a dia. Para quê? Para demonstrar que para que o milagre aconteça é necessário que nós tenhamos uma vida alinhada com Cristo. Para demonstrar que o foco não está no homem. Meus irmãos, até a Luege, se vocês quiserem, a minha filha vai orar por vocês. Vocês vão ser curados. E já aconteceu. Volto a repetir. O milagre é o nível mais básico.
Nós não podemos transformar os nossos púlpitos em espetáculo. A igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, quando nós olhamos para aquilo que era a essência dos milagres, conseguimos perceber que os milagres tinham um propósito completamente diferente. O livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 43, nos mostra que logo a seguir ao derramar do Espírito Santo, ao Pentecostes, havia temor em cada alma e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, reparem na ordem do milagre. Os milagres produziam temor, o temor produzia arrependimento, o arrependimento produzia santidade e a santidade produzia a expansão do reino. Era uma corrente santa com um único fim: a glória de Cristo e a salvação das almas. Meus irmãos, existe um pastor chinês que eu amo. Chama-se Brother Yun. Aconselho a ler o livro. Ele escreveu um livro chamado The Heavenly Man, O Homem do Céu. E enquanto muitos pregadores do Ocidente, do seu tempo, pregavam sobre prosperidade, dinheiro, conquistas, ele estava preso. Ele foi perseguido pelo regime comunista chinês durante anos. E o filho dele conta que o pai, enquanto ele estava preso, ele estava enclausurado, encarcerado num buraco. Não era numa cela comum, era num buraco onde, já nem sei as medidas, se é 5x5, 2x2, não sei. Ele só tinha espaço para ficar assim. E ali chovia, fazia as suas necessidades, ele vivia assim. E ao invés de murmurar contra Deus, sempre que ele tivesse a oportunidade de conviver com outros reclusos, sabe o que ele fazia? Pregava a palavra. Evangelizava. A fé dele não era: Senhor, me salva. Senhor, envia os teus anjos para destruírem esses guardas que me prenderam. Mas a fé dele era: Cristo vale mais do que a minha própria vida. Meus irmãos, Cristo tem que valer mais do que a tua própria vida. Cristo tem que valer mais do que o teu conforto. Cristo tem que valer mais do que as coisas materiais que tu buscas. Cristo é mais do que isso. E o filho dele conta um episódio que uma das vezes ele foi ter com o pai e disse: mas pai, por que tu estás a enfrentar isso? Por que tu não negas a Cristo? Por que tu não voltas para casa? Ele dizia: porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei quem me salvou. Temos também Paulo, em 2 Coríntios, no versículo 12, que ele apresenta um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que Paulo, por 3 vezes, orou para que Deus o tirasse. Eu acredito que se Paulo hoje estivesse em algumas igrejas, alguém lhe iria dizer: ó apóstolo, isso é falta de fé. Decreta a tua cura, toma posse. Estás em pecado. Mas Deus, na sua infinita soberania, Deus não tirou o espinho na carne. E o que é que Deus respondeu a Paulo? 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Uma salva de palmas, igreja, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmãos, ouçam com atenção. O maior milagre nem sempre é Deus remover a nossa dor. O maior milagre nem sempre é Deus atender aos nossos pedidos. O maior milagre é realmente Deus nos manter fiel dentro das circunstâncias e das tribulações que nós vivemos. Então pode ser que tu não fiques curado, meu irmão, minha irmã. Mas através da tua fidelidade a Deus, nesse momento de dor, Cristo será exaltado. Pode ser que Deus não responda à tua oração para que o teu familiar não morra. Mas através dessa situação, o nome dele é glorificado. Pode ser que Deus não te dê um emprego. Pode ser que tu nunca sejas rico. E Paulo entendeu isso e declarou: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A fé cristã não é fé na fé. A fé cristã é fé em Cristo. Nós não seguimos nem cremos numa fórmula mágica e secreta. Nós seguimos uma pessoa,
Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós confiamos naquele que se entregou voluntariamente por nós. João 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é qualquer fé, meu irmão. Não é uma fé genérica, vaga, espiritualizada. Não. Mas é a fé que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a fé centrada nele, ancorada nele, sustentada por ele. É a fé que permanece, mesmo quando Deus não fala nada, mesmo quando Deus não responde à nossa oração. É a fé que adora a Deus, adora o Rei dos Reis, adora ao Elohim, mesmo no sofrimento. Porque sabe que o sofrimento presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, igreja. Não há comparação. É a fé que não negocia princípios. É a fé que não vende a verdade por aplausos. É a fé que não adapta Cristo à cultura. É a fé que prefere perder tudo ao invés de perder Jesus. É a fé que entende aquilo que o mundo nunca irá entender. Que Cristo está acima de tudo. Cristo está acima da nossa sobrevivência. Cristo está acima do nosso conforto. Cristo está acima do nosso reconhecimento. Cristo está acima das nossas conquistas. Cristo, Ele é maior que a nossa própria vida. Meus irmãos, eu queria, já para terminar, queria que a mídia preparasse e passasse na tela um vídeo que mudou completamente a minha perspectiva e a minha caminhada cristã. Um vídeo que me fez repensar na vida que eu estava a viver. Um vídeo que, mesmo sem nenhum tipo de pregação, sem nenhum tipo de palavra de fé, eu fui completamente impactado e consegui perceber que afinal eu estava muito distante daquilo que Deus realmente queria. E a minha questão, a minha pergunta nesta manhã para nós, igreja, a comunidade é: será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos a viver uma vida de submissão e de entrega, mesmo sabendo que não vamos receber nada de volta aqui nesta terra? Será que nós estamos dispostos a seguirmos esse Cristo com tudo aquilo que nós somos e com tudo que nós temos, sem esperar nada de volta? Será que existe esse entendimento de que fé não é Deus me dar tudo o que eu quero, me dar tudo o que eu peço, mas é sim eu perceber que eu tenho que colocar os meus olhos nele e tenho que carregar a minha cruz. Eu perceber que eu tenho que morrer, devo morrer todos os dias para que ele seja exaltado. Eu perceber que existe um padrão, existe um standard para todos aqueles que o querem seguir. E a minha pergunta, mais uma vez, é a mesma que Cristo fez aos discípulos. Vocês ainda estão aqui? Será que estamos dispostos a pagar o preço? Será que estamos dispostos a deixar tudo? Se o vídeo já estiver pronto, podemos ficar de pé. Vou pedir que vocês passem. Se não estiver abrindo o programa, podem abrir. Isso. E deixem a rolar, para que nós possamos olhar para isso. Vou pedir ao grupo de louvor que volte. Meus irmãos, então, este vídeo representa... Podem tirar o som, não precisam deixar o som. Podem cortar o som. Então, esse vídeo é um grupo de cristãos coptas que foram capturados pelo ISIS na altura. E que eles tinham que negar a Cristo. E como nenhum deles negou a Cristo, isso aconteceu. O Estado Islâmico pegou em cada um desses homens e degolou cada um deles. Deixa rolar. Põe em repetição. Para que nós possamos... Meus irmãos, isso é fé. Isso é cristianismo. Isso é o entendimento de quem Cristo é.
Nós precisamos de voltar à raiz, à origem. Porque apesar de nós vivermos no Ocidente e ainda não estarmos a ser perseguidos na magnitude em que deveríamos, vai chegar uma altura em que o padrão vai ser esse, igreja. Vai chegar uma altura em que isto vai acontecer. O cristão não é chamado para ser gostado. Nós não somos chamados para que as pessoas se sintam bem ao nosso lado. Isso vai acontecer, igreja. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser mortos. Nós vamos ser torturados. Aliás, eu quero chegar nesse nível porque só assim é que eu vou me sentir digno o suficiente de sentar com Paulo e dizer: eu também passei pelo que tu passaste. Será que nós, enquanto igreja moderna, estamos preparados para enfrentar isso? Será que se entrasse aqui alguém a dizer: neguem a Cristo ou eu vou acabar com a vossa vida, nós negaríamos? Será que alguém, quem é pai, quem é mãe, se alguém raptasse o teu filho, a tua filha e dissesse: ou tu negas Cristo, ou então eu vou terminar com a vida do teu filho, da tua filha, tu irias negar ou irias te manter firme? Então o chamado nesta manhã é um chamado à volta. A volta ao início, a volta à simplicidade, a volta ao entendimento, claro. É duro, claro que é duro. É complicado, mas meu irmão, vale a pena. Nada se compara ao amor de Cristo. Podemos fechar os nossos olhos e vamos adorar, dizendo: Pai, eu confio. Tudo que eu sou a Ti. Santo Pai, eu decido colocar os meus olhos em Ti, Jesus Cristo. Sim, Senhor, nós não nos cansaremos de cumprir a Tua vontade. Nós não nos cansaremos de espalhar a Tua palavra. Tudo em eu confio. Tudo em Pai, eu confio. Adoro, igreja, adoro. Eu confio. Tudo em minhas mãos. Pai, eu confio. Tudo em minhas mãos. Refrigera minha alma, dá vigor ao meu corpo, assim eu não me cansarei. Voarei como águia, confiando em Ti, assim eu não me cansarei. Seguirei a Tus mãos, confiando em Ti, assim eu não me cansarei. Assim eu não me cansarei.
Nós sabemos para morrer. Então, a tua igreja nesta manhã clama para que tu nos leves de volta ao lugar de intimidade contigo, ao lugar onde nós consigamos encontrar o prazer em ti. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Igreja nova, para te adorar. Para te adorar. Igreja, põe a mão no teu coração. Pai Santo, nós nos arrependemos, enquanto comunidade, de todas as vezes que nós colocamos bens, conquistas, riquezas à frente da tua pessoa. Nós nos arrependemos de todas as vezes que nós usamos a nossa fé de maneira errada. Nós oramos, Senhor, clamando para que tu cries em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto. Torna-nos, Senhor, a levar-nos ao primeiro amor, onde tu, Cristo, és mais do que suficiente, onde tu, Cristo, és o nosso maior prazer, onde tu, Cristo, és o nosso anseio. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero contemplar a tua face. Jesus, eu te entrego o controle da minha vida. Jesus, eu te entrego o meu coração. Jesus, eu olho somente para ti. Jesus, obrigado por me ter salvo. Obrigado, Senhor, por me ter dado acesso ao Filho eterno. O meu prazer é em ti. Ajuda-me, Deus, a nunca retirar os meus olhos de quem tu és. Que em cada momento, em todas as circunstâncias, eu te possa buscar e eu te possa satisfazer em ti. Para te adorar, nos porque eu nasci, ó Jesus, meu prazer em te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.